This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. Olá, Cappuccinos Sem Filtros. Desta vez temos um convidado, posso dizer que bastante especial. O nome é David Batalha. David, mas com E. Com E. David com E. Como é que aconteceu esse registro? Epá, Enganava-se? Não sei, eu Já acho- está, né? Já está. Já estava, ficou assim. Mas acho que houve alguém que não. Alguém dos registros disse que não era permitido, então. Sem o E? Sem o E, porque era estrangeirismo. Ok. E ficou com com E. E. Fica diferente, é uma imagem de marca. Acho que depois tinham que pagar. Se fosse para registrar sem o E, tinham que pagar não sei quanto dinheiro. Ok. Então ficou David com E. Está explicado. Porque eu agora quando Existe fui poucos. quando eu fui buscar os cafés, os cappuccinos ao Starbucks, Certo. quando eu disse, olha, David com E, e ela, agora já está, ficou sem E. Pronto, não te importas, mas não. Não, mas isto. Pronto. A marca, o registro, a marca é aquele. David, já trabalhamos há quantos anos juntos? 8? Vai fazer isso. 8 anos. Já passamos por muita coisa Já boa e passamos má. por muita coisa. Boa e má. Muita coisa mesmo. Ok. Tudo começou no Algarve, queres contar um bocadinho como é que... Tudo começou no Algarve, com a abertura da tua loja, do teu projeto. Fui o teu primeiro comercial. Fui a bater chão, a contar o número de casas e tudo mais. Depois tivemos aquele... Fazer o levantamento de zona na altura. A fazer o levantamento. Tirávamos num mercado que já estava em baixo, já estava a ir para baixo, ou que já estava a começar a dar sinais de ir para baixo, e depois juntamente num mercado muito disperso, ou seja, com casas A zona geograficamente alargada. é muito alargada, as casas, havia casas distantes uma da outra, 1 km, 2, 3, o que dificultava um bocadinho o método de prospecção, mas pronto, fomos aguentando lá até fechar. O que é que Foi consideras fácil, esse estágio? Como é que classificas esse estágio? Essa altura da tua vida? Como é que eu posso classificar? Muita porradinha e uma grande e aprendizagem, fundamentalmente aprendizagem, porque posso dizer que se calhar poucos mercados, quem tiver traqueios para aquele mercado, eu acho que tem traqueios para qualquer mercado. Sem dúvida. Acho que tem traqueios para qualquer mercado. Não era um mercado fácil, era a zona de Silves, e como sabemos, o concelho de Silves é muito vasto. Muito vasto. Agora Então, estás num mercado completamente diferente. Como é que comparas? É 8 ou 80? Do 8 a 80. Também estamos em alturas diferentes. Sim, alturas completamente diferentes. Estamos com um mercado mais em alta, em que os negócios fluem com uma facilidade, não é facilidade, é com uma rapidez fora do normal, coisa que não acontecia quando nós iniciamos. Nestes meses que estamos aqui, já fizemos bastantes negócios. E falar em bastantes negócios, tens noção de quantos imóveis já vendeste durante os teus anos de experiência? Não faço a mínima ideia. Não os Já contei. foram muitos. Não os contei. Já foram muitos. Tal e qual como tu. Não os conto. Epá, mas largas de dizer. Tens saudades de viver no Algarve? Tenho saudades pelo clima. E tu sabes qual é a minha opinião. Pelas pessoas, não. Pelo clima, sim. Deixei lá 4 ou 5 amigos que são muito especiais. Mas consideras que não foste bem recebido no Algarve? Não. Não foste? Não. E qualquer pessoa que digamos que vá daqui para lá, digamos assim, da margem norte do Tejo. Sente um bocado isso. Sempre não és bem acolhido. Porque os algarvios protegem muito aquilo que é deles. Sim, há lá zonas que são muito bem. protecionistas. Há lá zonas que são muito bairristas. Eu tenho amigos algarvios e tu também. Sim. Bastantes pessoas também. Ok, então tens coisas boas e coisas más da experiência do Algarve. Sim. Mas tens uma muito boa também, um dos teus lados é o desporto. Sim, o futsal. Foste campeão nacional.
E treinador, quando Não eras... fui campeão nacional. Fui campeão do Algarve 3 vezes. 3 E vezes. andaste no campeonato nacional. E andei no campeonato nacional com a ajuda de um... Com a ajuda não, eu é que estava a ajudá-lo, de um grande amigo meu, e que não foi meu treinador, tive o azar de não ter sido treinado por ele. Mas é uma pessoa excelente, que é o Nuno Franco, e mais um conjunto de outras pessoas que guardo com muito carinho, fiz grandes amizades lá em baixo, que ajudaram a atingir Uma altura que eras guarda-redes e treinador. Não, eu fui só guarda-redes e depois recebi o convite por parte de um treinador que é o Carlos Sorrinho para integrar a equipa de júniores como treinador. Okay. E depois logo a seguir tive o convite para ir ser treinador adjunto, preparador físico, nota-se. Da equipa de séniores de futsal lá em baixo, que era a Pedra Moinha. Correu muito bem também. Correu lindamente. Foi uma experiência muito boa. Jogadores fantásticos na altura. Jogadores com potencial enorme, que se calhar tivessem mais oportunidades, se calhar estavam em patamares muito diferentes nesta altura. Ok. Voltando aqui ao centro, e esquecendo um bocadinho o Algarve, tens acompanhado um bocadinho do que nós temos feito no imobiliário, e o que é que tu comparas? Do que é que o imobiliário evoluiu de 2007, 2008 para cá? Quais achas que são as maiores diferenças, a teu ver? Fundamentalmente, a rapidez. A rapidez está muito, as coisas estão muito mais céleres. Em termos dos nossos clientes, as pessoas hoje em dia procuram muito mais serviço do que preço, digamos assim, do que a tal negociação de comissão. Nós temos aqui nós trabalhamos em dois mercados distintos. Eu estou a tentar comparar. Sim. Porque de lá de cima, aliás, lá de baixo logo a ficar para cima, mas isso depois também tem tudo a ver com pessoas. Portanto, está muito mais virado para as pessoas o negócio. Sempre teve, mas agora está mais ainda. Muito mais para as pessoas. E as pessoas hoje em dia estão muito mais informadas, muito mais. E principalmente de antes não havia digamos que tanta captação de clientes através da internet, e hoje em dia é muito grande a percentagem de internet, de clientes através da internet. O cliente de placa é um cliente interessante. É o melhor. É aquele que se dá o trabalho de ir ao local, procurar, telefonar e pesquisa a zona. E já sabe mais ou menos a zona. Porque a pessoa que pesquisa a zona já sabe, eu vejo-me a viver aqui, não me vejo a viver aqui. Portanto, E o cliente, muitas vezes de internet, está no sofá e manda pedidos com 50 e muitas das vezes não conhece a zona. Muitas vezes estamos ao telefone com esse cliente não sabe onde é e nós perguntamos: olha, conhece este sítio? Não. E aí é muito mais difícil de nós fazer estamos a juntar o melhor dos dois mundos. Sim. Que é placas. As placas e a internet. Sim. Tem dado um bom resultado. Muito bom resultado. É andar a meter mais placas na rua. Que é para ter melhores resultados e melhores negociações. Exatamente. E sermos mais conhecidos. No ano passado ficaste bem classificado a nível de faturação. Certo. Também devido ao teu arranque, e foi o ano da abertura, fizeste um grande ano. Ainda tive 2 meses. Este ano, quais são as tuas expectativas a nível de final do ano? Esperas estar em posição, mais ou menos? Quais são os teus objetivos? Se quiseres partilhar connosco. Os nossos objetivos, aliás, o meu objetivo era estar a faturar muito bem. Agora também não estás a faturar mal? Não estou a faturar mal. Só que também os negócios às vezes também não correm como nós queremos e como nós planeamos e delineamos a estratégia. Às vezes há sempre uma pedra no caminho que entra ali na engrenagem e acaba por o negócio não correr bem.
Mas, entretanto, epá, os objetivos são acabar o ano bem, muito bem. Ok. O que é que tens a contar acerca de quem é o David a nível de esquecendo um pouco o trabalho, como é que tu és, antes de eu falar por ti, que eu também tenho a minha opinião, como é que tu és. Se quiseres dizer quem é que tu és realmente. Eu sou muito mal a falar de mim. Queres que eu fale? Sou muito mal a falar de mim. Tu és, sem dúvida, uma pessoa dentro da marca e dentro da nossa empresa muito importante. És um pilar e sempre foste um pilar para mim, no que diz respeito nas equipas que geri. E porque és uma pessoa que, e às vezes eu tento orientar-te no sentido de não te prejudicares a ti próprio, tu vais ajudar a Às outra. vezes é difícil. Tu preferes ajudar a outra pessoa do que te ajudar a ti próprio. E deixas tudo para ajudar os outros. És bom, tens um coração fantástico. Por isso é que toda a gente gosta de ti, por isso é que depois toda a gente também te quer ajudar. Sim. E depois devido à tua experiência. Já tens muita experiência e sem dúvida que estou muito orgulhoso do trabalho que estás a fazer aqui connosco. Gostas da zona onde estás a trabalhar? Sintra, Cascais, esta zona aqui? A zona que eu estou a trabalhar, lá embaixo na zona de... Não, a zona nossa, do nosso escritório. Sim. Tu és mais especialista na zona das anhas, colares, Praia das Maçãs. Porque é uma zona, por acaso, identifico-me bastante. É o teu posicionamento. Sim, é o meu posicionamento. Mas aqui... Eu não provaste uma Já. quer dizer, não. Já. Estava, mas não foste tu que fizeste. Eu fiz por mim. Mas, opá, agora sabe. Mas aqui a nossa, para já a loja está bem posicionada. Estamos entre, digamos, Sintra e Cascais, assim na Quinta da Boa. Em termos geográficos estamos bem. Ao início, vou confessar, pensava que Tinha sido uma má escolha. tinha sido uma má escolha. Também eu. Porque estávamos um bocado escondidos. Digamos, estávamos um bocado escondidos. Mas depois, passado algumas semanas, começamos a ver o movimento, o entra e sai E o tipo de cliente, e o tipo de cliente, que é completamente diferente. E então, acho que nesta altura foi uma escolha bastante acertada. E que trabalhamos qualquer tipo de mercado. A vantagem, não temos um target definido. Digamos, trabalhamos mais o mercado médio, que é os 200, 300, 400, 500, mas depois temos aquela componente de mercado alto, que por acaso fizemos o ano passado, que entramos aqui muito bem. Fez vários negócios assim. Fez vários negócios de 1 milhão, 1 milhão e meio. Por acaso não estive atento qual foi o maior negócio que nós fizemos. Mas. Foi agora há pouco tempo. Ainda está agora a ser realizado. Está a ser realizado. Mas que dão depois aqui que são depois, além de termos esta componente do mercado médio, ainda temos esta que dá uma alavanca. Exato. Um bocadinho maior. Portanto, estamos bem. Como és um comercial, um consultor muito experiente, com vários anos de pancada, não é? Como tu disseste lá nisso. Muita pancada. Qual era o conselho que davas para alguém que esteja a começar agora no ramo, independentemente que seja na Exigeste, que seja noutra marca qualquer? Qual é o conselho que dás a essa pessoa que está a começar agora, que tu lembras-te de quando foi, quando tu começaste, e quão difícil foi? Porque não é fácil. Não. Ter persistência, ter uma grande capacidade de encaixe, porque o início não é fácil. Apesar de termos comerciais, o início deles A média está a ser bastante boa. é rápido, não é? Falo do caso do José Carvalho, que está a ter um arranque muito bom. E outros colegas também que nós temos aí. Agora, fundamentalmente é persistência, a tal capacidade de encaixe e não desistir à primeira, porque nós, digamos, eu vou utilizar os termos mais Sim, fala mais simplistas. Fala. Nós levamos muita porradinha na vida. E se não for essa porradinha e levantarmos e continuarmos para a frente, a pessoa
Existe. Por isso é que isto não é para todos. E desiste de viver. Por isso é que isto não é para todos. Sim, não é para todos. É para Porque quem muita tem. gente começa no ramo e passado um mês desiste porque pensava que no primeiro mês ia logo começar a faturar e ia Não, ficar e rico. nós, e nós tivemos, por acaso, eu lembro-me de algumas histórias lá embaixo no Algarve e nós tivemos casos assim, lá embaixo, que as pessoas vinham com uma expectativa bastante elevada, apesar dos teus avisos. Olha, atenção que isto não é, isto demora um bocadinho de tempo, até criar uma rede de contactos e uma carteira de imóveis e de clientes, mas depois do arranque, as coisas surgem. Qual é o principal erro dos consultores, dos rookies, que tu achas que pode prejudicar o arranque na profissão? O arranque da profissão. Eu vou-te dar o mais usual. Está sentado no escritório. Não ir para a rua, não falar com pessoas. Acho que é o principal. Porque sem falar com pessoas nada se consegue. Para falar com pessoas, lembrei-me de uma história nossa, no Algarve também, que tento passar a todos os consultores que trabalham comigo, connosco, que as aparências por vezes iludem. Lembras dessa história? Vou partilhá-la. E esta história foi quando fomos fazer as primeiras vezes de prospeção. Eu disse: olha, nós falamos com todas as pessoas, todo tipo de pessoas, não interessa se tem um bom carro, se tem um carro a cair podre, não é por aí que vemos a qualidade da pessoa, ou se tem dinheiro ou se tem dinheiro, ou se é um cliente para nós ou não. E nisto passámos por uma senhora da Câmara Municipal que estava a varrer a rua, não era? Varredora de rua. E nós falámos com a pessoa e a pessoa tinha 10 ou 11 terrenos para vender, com ruínas e tudo mais. E nós angariámos na altura e vendemos 2 ou 3. As outras propriedades. Essa história se calhar fez-te pensar um bocadinho que a pessoa se aparecer às vezes num Porsche ou num Ferrari não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer mesmo nada. Porque às vezes há pessoas que enganam. Às vezes as pessoas mais simples são aquelas que têm mais dinheiro, e que têm mais valor em propriedades. Ou porque recebem herança, ou porque foram comprando ao longo da vida. Mas o seu nunca deixam de ser as tais pessoas humildes, a Timaria ou a Timanel, e têm ali património e riqueza, muitas das vezes nem os vizinhos nem os familiares sabem. Muitas das vezes. Essa foi uma lição. Foi a dúvida, mas temos outras histórias que As aparências dá a pensar. Exatamente. David, acho que Bruno, já estamos no tempo limite. Isto agora continua. Queres falar mais algum assunto que achas importante? Não. Como é que estás a sentir este ano? O que é que... Sempre tem sido lá está, um ano de porradinho. Porradinho mesmo. Porrada atrás de porrada. Mas é levantar e andar para a frente. Não pode separar. É levantar, E tu tens experiência? e vai para a frente. Apanha, levanta e vai para a frente. O resto há de vir. David, olha, acho que é muito importante este testemunho para quem nos vai ouvir, quem vai ver a nossa entrevista, porque vê uma pessoa que já trabalha e vive da área há alguns anos. Acho que és um sol aqui na empresa, porque estamos sempre a brincadeira uns com os outros, não é? Raramente estás mal disposto, portanto, estamos sempre na brincadeira, que sem estarmos bem dispostos, isto é tudo muito mais difícil. Sim, o fundamental é, se não houver alegria no trabalho, não vale a pena se levantar e ir embora. Sou da minha opinião. Não vale a pena. E se houver aquele tipo de pessoas que está-se a levantar e está já a olhar para o relógio e dizer nunca mais é 6 ou 7, então não vale a pena. Mais um cappuccino sem filtros, sem cortes, não é, Bruno? Acho que também correu bem. Portanto, obrigado por teres aceito este convite
E agora, pronto, agora vais ter os teus fãs aí todos. Tá? Continuação do bom trabalho e vamos para a frente. Tá? E quer dizer, nem veste o cappuccino. Isto agora eu vou saber. Não, eu gosto de saber.